Ramificações. Olá, meus ilustres amigos e amigas, bem-vindos a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Vamos aqui, olha quem está aqui conosco, o historiador Henrique Caldeira, do canal Estranha História, e também tem o canal Cortes Estranha História. Ele estará respondendo a um dos seus inscritos acerca do Sheol, sepultura, inferno, este conceito de Sheol no Antigo Testamento, no mundo antigo, como isso se caracterizava, como isto evoluiu ao longo do tempo na religião judaica e posteriormente também como isso impactou a religião cristã, né? A visão de sepultura, inferno, submundo, mundo inferior, mundo dos mortos, é claro, vocês sabem, já tratamos diversas vezes este assunto aqui no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Estamos aí na fase de reacts, né? Essa nova fase do canal. Então, eu vou fazer meus comentários daqui, vocês vão comentando aqui também no vídeo, e não deixe de se inscrever nos canais do professor, do historiador Henrique Caldeira, que faz um excelente trabalho aqui no YouTube. Então vamos lá, acerca do Sheol, vamos ver o que o nosso historiador Henrique Caldeira irá dizer. Ricardo Andrade falou aqui, professor, não sei se já falou sobre isso, mas qual era a concepção dos antigos judeus sobre o Sheol? Acreditavam que se vivia após a morte ou que se chegava lá sem consciência? A Bíblia parece variar sobre esse conceito. De fato, a Bíblia varia sobre esse conceito, o que é de se esperar, porque são textos escritos em diferentes momentos da história, né? Então a cultura vai se transformando nesse período. Uma visão do Sheol, que eu acho que é a majoritária, na maioria dos textos a gente vai encontrar essa visão, é que é um pós-vida em que a pessoa sobrevive, mas num estado assim meio apagado. É muito parecido com a visão de pós-vida de outras partes ali do Antigo Oriente Próximo, como a visão do pós-vida na Mesopotâmia, que esse sim eu já fiz um vídeo aqui no canal, né? Depois procurei o inferno segundo os mesopotâmicos, ou o inferno segundo os sumérios, sobre os babilônicos, acho que é os mesopotâmicos mesmo, que eu falo lá a partir de alguns textos mesopotâmicos sobre a visão do pós-vida, que é basicamente uma existência apagada, assim, né? Mas ela não é totalmente apagada, porque você pode chamar o espírito, né? Você pode chamar a existência brevemente aqueles que já morreram para fazer consultas, como os necromantes, né, faziam esse tipo de trabalho. Na Bíblia tem o episódio da chamada necromante de Endor, ou a bruxa de Endor, às vezes é traduzido dessa forma, né? Mas é uma mulher que é procurada ali por Saul, na época que ele era rei. Saul esgota as possibilidades legítimas de busca de comunicação com o sagrado, ele quer ter um retorno de Yahvé, né, de Deus, mas ele não consegue, aí ele busca esse recurso, que era um recurso proibido ali, segundo o texto, que era a necromancia. E aí essa mulher consegue trazer de volta o espírito ali, ou o Deus de Samuel. A palavra que aparece é Elohim, né, que era uma palavra geralmente para Deus, então pode ser uma divinização de Samuel ali, como um ancestral divinizado, ou talvez seja um termo simplesmente para o espírito, para a natureza pós-vida ali de Samuel. Isso é muito curioso, porque nós vemos um exemplo muito interessante, não chega a ser um paralelo, mas é algo que tem alguns elementos de semelhança nas tabuletas de Ugarit, quando vai falar acerca da invocação destes espíritos que estão no mundo dos mortos, ou no reino de Moti. É interessante que na epopeia de Akhat, nós também vemos algo interessante quando há a morte do personagem. Nós vemos isto também na questão do ciclo de Baal e Mot. Baal no submundo, e nós vemos que o Ugarit já dava a entender a existência de um lugar inferior, aonde havia um tipo de existência da alma, vamos dizer assim, apagada. Não era um lugar de sofrimento ou de tormento, e também não era um paraíso.
era apenas um lugar dos mortos, um lugar onde todos os mortos habitavam. Claro que aqueles que eram seres divinos habitavam ali, desprovidos de sua divindade. Era ali também que estava o espírito dos guerreiros, refaíns, isso falando de Ugarit, né? O contexto acerca dos refaíns em Ugarit. E isso você vê na Bíblia hebraica. Você vê isso em alguns salmos, inclusive no livro que eu estou escrevendo, eu trato acerca disso, trazendo fontes, textos da Bíblia hebraica, fazendo essa demonstração, mostrando paralelos deste submundo cananeu que ele está presente na Bíblia hebraica, que vai sofrendo, vamos dizer assim, amálgamas culturais de acordo com a evolução dos livros da Bíblia ao longo do tempo, né? Então, conforme novos livros vão se agregando àquilo que posteriormente vai ser chamado de Bíblia, já vem com acréscimos de outras tradições, evolução de pensamentos diversos acerca do tema mundo dos mortos, ou tema submundo. E aí o profeta Samuel volta e dá um esporro nele, basicamente, né? Mas assim, esse é um exemplo dessa imaginação de que o morto ele meio que fica desaparecido, mas ele não desaparece 100%, tanto é que você pode consultá-lo por esses meios e você deve cuidar dele também. Então era muito comum na Mesopotâmia, naquela região ali em geral no Antigo Oriente Próximo, que certamente influencia muito culturalmente a região do Levante, da Palestina antiga, de Judá, dos antigos reinos de Israel de Judá. O que eu estava falando? Era muito comum a ideia de levar oferenda para os mortos. Então tinha cerimoniais, rituais, épocas do ano específicas, que você ia lá dar água, por exemplo, para o morto. Você ia fazer libações, né, derramar ali vinho ou alguma coisa na sepultura para alimentar de alguma forma, para manter algum tipo de vivacidade ali, de vitalidade do morto. Mas enfim, depois dê uma olhada nesse vídeo O Inferno segundo os Mesopotâmicos, que muita coisa se aplica para o entendimento do Sheol. Aí depois isso muda muito a partir de outras influências também, né? Grega, persa. Aí tem essa setorização do pós-vida, né? Em que você tem um lugar do pós-vida que é para os maus e um lugar do pós-vida para os bons. Isso nós vemos claramente, tanto na mitologia grega, né? no Hades, você tem lá os Elísios, né? Campos Elíseos, ilhas afortunadas. Você tem outros campos, né? No Hades, o paraíso, no caso, o lugar de boa vida, no pós-vida, é no próprio Hades, na cultura grega, e o Hades tem essas divisões. Já na cultura persa, né, na cultura ariana ou ária, você já tem essa divisão. Na própria cultura do zoroastrismo, você tem Duzac e Garodima. Então você tem a casa da boa existência, a casa da má existência. Você passa pela ponte do separador para você passar por um julgamento de Ahura Mazda e ali você é direcionado para uma boa existência ou uma má existência. Então você já tem uma separação. Então estas e outras tradições ainda, na própria tradição egípcia, no Duat, você vai para o julgamento, o tribunal de Osíris, a sala das duas verdades, para dali você ser devorado pelo monstro, né, Amint, se eu não me engano, ou você ir para o lugar para viver com os deuses, né? Você torna-se um espírito que vai viver com os deuses, que não deixa de ser uma forma também de paraíso e que não deixa de ser uma forma de condenação, você ser devorado pelo monstro. Após você passar pelo julgamento, seu coração vai ser pesado e por aí vai. Então são conceitos que influenciaram o pensamento judaico e, consequentemente, vão ter algum tipo de efeito também de influência sobre o cristianismo. Ou dos injustos e justos, ou dos eleitos de Deus e dos não eleitos. Você tem uma administração do pós-vida em que o inferno, por exemplo, é meio que gerido por demônios, a tortura no inferno é conduzida por demônios, mas isso é muito distante da ideia que a gente encontra do Sheol na Bíblia hebraica, né? Já são desenvolvimentos muito posteriores. Tem muito a ver com o imaginário sobre o Hades, por exemplo, nas tradições gregas, em que o próprio Hades, né, o Hades é o mundo, o submundo, e você tem o soberano sobre o Hades, que chama Hades também,
irmão de Zeus e de Poseidon, né? E Hades tem uma hierarquia de juízes, que administra, inclusive, punições para os titãs no Tártaro, que é uma região específica de tortura ali para algumas figuras mitológicas mais importantes, né? E principalmente os titãs, mas também alguns reis como Sísifo e outros que aprontaram além da medida, né? Então, essas culturas em geral, né, vão se desenvolvendo de forma muito dinâmica ao longo do tempo. E se você quiser um exemplo disso, depois veja o vídeo que eu fiz sobre quem eram os gigantes na Bíblia. Que aí eu pego em diferentes momentos, né, o imaginário sobre Nefilim, sobre gigantes, sobre anjos caídos, vigilantes. E aí você vai ver lá influências gregas, explicitamente, né? Autores, inclusive judeus e cristãos, que faziam referências explícitas aos gregos. Tem uma história lá que você vai ver que depois que a Torre de Babel caiu, o mundo foi dividido entre 3 irmãos: Cronos, Titã e Jápeto. Isso segundo um texto judaico-cristão, né, que é o Oráculo Sibilinos. A Torre de Babel, que é uma coisa da tradição judaica, né, hebraica, quando ela cai, o mundo é dividido entre 3 irmãos, são Cronos, Titã e Jápeto, que é uma referência aos titãs gregos, né? Cronos é o pai de Zeus, Jápeto é o pai de Prometeu, e Titã é simplesmente o nome Titã, né? Então, por algum motivo, chamaram um segundo Titã simplesmente de Titã. Aí você vai vendo essas influências culturais acontecendo ao longo do tempo. O Nicolas falou aqui, a visão do inferno que temos hoje é a mesma do cristianismo antigo? Quais são as diferenças? O inferno de Dante tem relevância nisso? Vamos por partes. A visão do inferno que a gente tem hoje é a mesma do cristianismo antigo? Em geral, não. Em geral, as pessoas... Isso varia muito, né? A ideia do inferno de quem? Alguns cristãos acreditam no inferno como espécie de... Alguns cristãos não acreditam no inferno. Alguns cristãos acreditam no inferno como uma espécie de estado de ausência de Deus. Alguns acreditam no inferno como uma espécie de lugar, uma outra dimensão de sofrimento físico, de alguma forma, ou pelo menos algum tipo de sofrimento parecido com sofrimento físico, porque você não tem corpo. Mas a gente pode resolver essa questão também pensando em categorias filosóficas antigas, como eu já fiz, está lá no canal de cortes, como sofrer sem corpo. Mas assim, Tomás de Aquino acreditava que o inferno estava debaixo da terra, literalmente um lugar físico abaixo do solo. E você tem várias ideias de inferno diferentes. Alguém hoje acredita que o inferno está debaixo da terra? Sim. Eu acredito que exista. Eu não conheço ninguém, mas acredito que sim. Pô, aí, caramba. É doideira, né? Se alguém acredita nisso, né? Só se o cara acreditar que a Terra é plana, sei lá, né? Ou no interior da Terra. É meio complicado, tá? Porque não, de maneira literal não existe, né? As descrições do Novo Testamento, quando vai tratar acerca disso, são apenas cópias, reflexos, espelhos, desdobramentos, tomada de empréstimo literário do livro de Enoque. Não tem o que falar. Isso já está mais do que comprovado. As ideias neotestamentárias que vão falar do inferno, do Hades, são oriundas do livro de Enoque. Então, e o livro de Enoque, você vê muitas descrições que vêm de influência persa. Isso aí, quem lê sabe, né? Não precisa muito esforço, não precisa ser um gênio, não precisa fazer faculdade. É só abrir o livro, ler, você vai ler e falar, ai, caramba, isso aqui está no Novo Testamento, só que o livro de Enoque foi encontrado em aramaico 200 anos, 150 anos antes do Novo Testamento, de Cristo, do ano 0. À exceção do livro das parábolas, o resto está tudo lá. Os fragmentos em aramaico, caverna 4. Então, né? Então, tem que ser realista com o problema. E quando nós vamos à mitologia que influenciou esse pensamento enoquiano, tortura e dimensões e julgamento e tribunal, da maneira como está no livro de Enoque, da maneira como vai parar no Novo Testamento. Quando você vai lá na enciclopédia de mitologia persa, está lá. Estou falando zoroastrismo, não, mitologia persa. Então está lá. Mitologia do Aivairã. Então está lá. Dos povos
proto-indo-arianos ou arianos, dos árias, tá? Está tudo lá. Então, não tenho o que falar. Só quem não conhece passa a conhecer agora, vai ler, vai pesquisar, e quem não conhecia e está revoltado é só chorar. O choro é livre, não tem jeito. São muitos cristãos no mundo, né? Então a visão de inferno varia, depende de, sei lá. Mesmo se for pegar a doutrina católica sobre o inferno, há um espaço de interpretação muito grande. Então o que um Bento XVI, por exemplo, pensava, como o Bento XVI pensava o inferno, e como o João Paulo II pensava o inferno, e como o Papa Gregório Magno pensava o inferno, diferente. E o inferno de Dante, sim, tem uma relevância muito grande nisso, mas hoje é meio que o inferno de Dante ele virou meio que uma caricatura, assim, né? Acho que pouca gente pensa no inferno de Dante de forma literal hoje. Mas a ideia do inferno de Dante ela é muito influente nesse sentido de que é meio que uma ideia mais cultural do que religiosa do inferno hoje, né? Você pensar no inferno como cada região do inferno tendo um setor com punições específicas para tipos de pecados específicos. E essa obra clássica, literária, fantástica, Inferno de Dante, ela também vem, né, de uma carga muito grande de outras literaturas mitológicas, folclóricas e lendárias. O que é uma obra fantástica, o Inferno de Dante, não tem o que falar. É uma grande obra. Mas se você conhece os elementos que a alimentaram, também não é nenhuma surpresa. A surpresa é a capacidade de juntar esses elementos e colocá-los de maneira literária. Inclusive é uma obra esotérica e iniciática, o Inferno de Dante. É uma obra que tem um cunho iniciático muito forte. Acho que eu não conheço muita gente, assim, pelo menos, que pensa no inferno dessa forma. Tipo assim, vou pro terceiro círculo do inferno, vou pro quinto círculo do inferno. Eu não conheço ninguém. Mas foi, sem dúvida, foi muito influente ao longo da história, né, o Inferno de Dante. A visão que o Dante tinha do inferno. Valeu, rapaziada. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Esse é o historiador Henrique Caldeira, canal Estranha História, Cortes Estranha História. Vai lá e se inscreva no canal dele, que são canais excelentes. Você precisa acompanhar o conteúdo dele. Muito obrigado também. Escreve aqui, ó. Escreve aqui, você que assistiu esse vídeo até o final. Quero ver você escrever aqui, o inferno não existe. Escreve aqui que eu vou saber que você veio até o final. O inferno não existe. Quero ver você encher isso aqui de comentário dizendo o inferno não existe. Muito obrigado, que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Calma, meus amigos ateus e agnósticos. Se vocês não creem em Deus, está tudo certo. Então, o desejo do fundo do meu coração, que a sorte e a fortuna lhes acompanhem.